Olá, turma! Daremos início a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar um pouco de geometria. Você sabe o que é geometria? Geometria é um ramo da matemática que estuda as formas, o tamanho e a posição relativa de figuras com as propriedades dos espaços. Daremos início agora ao nosso estudo sobre os triângulos. Essa figura você conhece, né? Vamos conhecer mais um pouco dela? Então, vamos lá. O que são triângulos? Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Vamos ver um pouco mais dos triângulos? Quais são os elementos de um triângulo? Sabemos que os elementos básicos de um triângulo são os vértices, os lados e os ângulos, mas não são os únicos. Em um triângulo, identificamos outros elementos como mediana, bissetriz e altura. Vértices, lados e ângulos. Todo e qualquer triângulo possui três vértices, que são representados pelas letras maiúsculas nesse triângulo, A, B e C. Três lados, representados por três segmentos de reta, segmento AB ou BA, segmento BC ou CB, segmento AC ou CA. E três ângulos, ângulo A, ângulo B, ângulo C, formado pelos segmentos, pelos respectivos segmentos, certo? Vamos agora falar um pouco sobre as sevianas de um triângulo. E o que são sevianas? As sevianas são segmentos de reta que possuem algumas propriedades características. Vamos ver a primeira seviana? Mediana. Mediana é um segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Dessa forma, temos que a mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Observe a figura. A mediana está sendo representada pelo segmento AM. Será que só tem uma mediana nesse triângulo? Não. Todo e qualquer triângulo possui três medianas, cada uma partindo de um vértice. Tem uma mediana que liga o vértice A ao ponto médio do lado BC, que é a mediana AM. Tem também uma mediana que liga o vértice B ao ponto médio do lado AC. E tem também a mediana que liga o vértice C ao ponto médio do lado AB. Então, cada triângulo possui três medianas. Outra seviana muito importante nos triângulos é a bissetriz. Bissetriz também é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo, com a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, sendo que ela divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice. Veja o exemplo. AS é a bissetriz que liga o vértice A ao ponto S e divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. Assim como as medianas, todo e qualquer triângulo também possui três bissetrizes, cada uma partindo de um vértice diferente. Uma bissetriz que divide o ângulo A em dois ângulos congruentes, uma bissetriz que divide o ângulo B em dois ângulos congruentes e uma bissetriz que divide o ângulo C em dois ângulos congruentes. A próxima seviana é a altura. A altura, encontramos a medida da altura de um triângulo através de um segmento de reta com origem em um dos vértices e perpendicular ao lado oposto a esse vértice. Quando falamos em perpendicular, temos que lembrar que perpendicular é aquela reta
que corta formando um ângulo de 90 graus. Bem, temos aqui 3 triângulos diferentes. Um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. No triângulo acutângulo, observamos que a altura traçada ela está dentro do triângulo, é uma altura interna ao triângulo, e ela está sendo representada pelo segmento AH. No triângulo EFG, um triângulo retângulo, a altura ela coincide com o lado do triângulo. Podemos representar a altura como o segmento EF, por exemplo. No triângulo PQR, que é um triângulo obtusângulo, a altura foi traçada com o prolongamento do lado QR. Prolongou-se o lado QR e traçou uma perpendicular ligando o vértice a esse prolongamento. Lembrando-se que toda perpendicular tem que ter o ângulo de 90 graus. Repare que a altura traçada nesse triângulo é uma altura externa. O segmento PX é externo à figura. Todo triângulo também possui 3 alturas. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Ok?